Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Correa Leite, psicanalista, membro do Instituto Lalang Londrina, coordenador da especialização em Fundamentos da Psicanálise pelo Instituto ESP, em parceria com a Unifil. Aí vim aqui atendendo um convite, da querida Sandra Mosello, fazer um bate-papo, com vocês. Infelizmente esse bate-papo ainda é por vídeo, mas acredito que tão logo a gente possa, estarei aí por Curitiba novamente, Vou pelo menos uma vez por mês, geralmente vou a Curitiba, e a gente pode marcar algo presencial, uma conversa presencial. O convite foi um convite muito interessante, para falar um pouquinho sobre psicanálise online, algumas questões aí a respeito dessa modalidade, de acompanhamento dos casos. Bom, para quem não sabe ainda, antes mesmo da questão do Covid-19, eu já estava programando um projeto para falar sobre isso, os alcances, os limites, as possibilidades, e aí entrou o Covid-19, eu falei, bom, agora não tem mais como fugir, vamos lá, vamos conversar, vamos convidar os analistas e vamos ver o que vai dar. Então eu selecionei, alguns analistas, infelizmente, por questões ali de horário, de tempo, do timing da coisa também, não foi possível entrevistar a todos os convidados, mas nós temos ali 12, eu acho que 11 ou 12 entrevistas nesse projeto, que são todos analistas falando um pouquinho da sua experiência, da prática clínica e também da sua experiência com um atendimento online, como isso estava se dando para eles. E em determinado momento, da construção do projeto, eu me toquei de uma coisa bem importante e que talvez muitas vezes passe batido, que talvez as pessoas não se deem conta disso quando vão falar de psicanálise online, que essa diferenciação entre psicanálise online ou presencial, ela não se justifica, pelo simples fato de que ou a psicanálise é um tratamento na qual você tem um começo e meio fim, em que o efeito desse tratamento pode ser verificável, ou não podemos chamar isso de psicanálise. Sequer podemos dizer que é uma psicanálise. Só que esse também é o problema dos atendimentos clínicos padrão, entre aspas, nem todas as pessoas que eu recebo na minha clínica entram em análise. Por mais que a gente intervenha, por mais que a gente trabalhe e aposte, nem todos entram em associação livre de ideias, nem todos conseguem se dar ao luxo, e cada vez mais eu acredito que isso é um luxo, poder entrar nesse funcionamento, de dizer tudo que vem à cabeça, Ainda mais, estava ontem fazendo uma live com a Josiane Orvatich, aí de Curitiba, uma pessoa extremamente querida, que acredito que vocês conheçam também, acredito. E ela estava lembrando exatamente disso, no tempo que nós vivemos hoje, o como isso é complicado, a liberdade, ou como a liberdade é complicada. E vejam bem, aqui eu gostaria de resgatar uma questão histórica com vocês, A psicanálise, historicamente falando, a primeira geração de analistas, ou o grupo freudiano, como eu gosto de chamar, Freud, Ferenczi, Adler, até Jung antes, no começo, quando eu estava ali com Freud, Ehrenhorn, entre muitos outros, que estavam ali, estavam testando, estavam fazendo experiências, até a tal ponto que o próprio Ferenczi, ele trocava de posição com o paciente, ora ele ia para o divã, ora o paciente ia para o divã, o Freud mesmo atendia algumas pessoas por cartas, Então, em determinado momento, o próprio Freud, que atendia de uma em uma hora,
resolve atender de 50 em 50 minutos. E ele conta isso, né? O porquê que ele faz essa alteração. O que é muito interessante é que mostra uma liberdade tremenda, né? Com relação ao manejo daquilo que nós vamos dizer, vamos chamar, né, manejo de uma transferência, né? Veja bem, eu acho que esse é um ponto muito importante, que aparentemente na história da psicanálise isso se perdeu. Por exemplo, quando se determina por arbitrariedade, né, isso é arbitrário, que as sessões devem ser de 50 em 50 minutos, por exemplo, da onde tirou isso? Né? Do Freud? Bom, mas o Freud atendia de 1 hora e o que Freud fala é totalmente absurdo. Né? Tem uma pessoa muito importante que está vindo e vou atendê-lo também, né? Aí não tinha horário, minha filha deu a ideia, falou, atende de 50 em 50 minutos. E ele topou. Cadê essa questão né, da obrigatoriedade da 1 hora ou da obrigatoriedade dos 50 minutos? Freud escreve recomendações, né? E ele só coloca uma regra para que a psicanálise ocorra, que é a atenção livre do lado do analista e a atenção flutuante, né, para o lado do analista, que também não deixa de ser nem um pouco livre, né? Deve ser livre sempre. E a associação livre de ideias por lado do analisante. Então, todas as outras questões que vão aparecer são muito mais da ordem de recomendações, e o próprio Freud escreve isso, né, no texto Início do Tratamento. Bom, feita essa entrada, né, necessária, acredito, né, tá na hora de perguntar a vocês o que é dado como a regra, e provavelmente vocês sigam, né, essas regras, e o que é pensado como recomendações, né? Lacan escreve um texto fantástico, A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, que eu acho que é um texto bacana para ser lido, ainda mais nos dias de hoje, né? Que uma análise ela deve sempre ser orientada para que se produza o efeito, né, do analítico, do ato analítico, para que isso se reproduza. Ou seja, a intervenção do analista ela deve ser sempre orientada, né, para que possa produzir a abertura da cadeia de significantes, por exemplo, né? O analista dirige o tratamento para que o analisante se dê conta. O próprio Freud escreve isso em determinado momento, né? Quando o analisante se dá conta do inconsciente, né? Quando ele testemunha o inconsciente, como ele já não pode mais negar isso que o habita, aí a gente está, né, lá no fim da análise. Então, todas as nossas intervenções são direcionadas ao fim da análise, né? A finalidade da análise, por um lado, que é a suspensão do recalque, né? E para que aquilo que estava sob o peso do recalque possa aparecer, né? Em outras palavras, o Freud escreve isso de uma forma muito belíssima em Construções em Análise. É quando o paciente diz que isso que ele pensou é horrível, ele saber que ele pensa isso, né? Ou seja, eu saber que isso me habita e que isso faz parte de mim, né? Bom, o Lacan escreve de outra forma isso, mas também vai chegar nisso, que é da ordem de tentar excluir, né, ou negar, ou desmentir, é isso que está aí, né? E está produzindo sintomas, e está produzindo sofrimento, e está produzindo mal-estar. Então, por um lado, nós temos como finalidade de uma análise, né, a suspensão do recalque e o testemunho dos efeitos disso que está aí. Por outro lado, nós apontamos no sentido de uma direção do tratamento, né, em psicanálise. A psicanálise é um tratamento, né, é uma cura, né? Prefiro muito mais esse termo cura, inclusive, do que o tratamento em si. Mas dirigir o tratamento, dirigir a cura, significa poder trabalhar, né, em prol de uma produção,
em que o analista elaborar, né? Elaborar, o que significa elaborar? Elaborar é uma forma de trabalho, né? Então vamos lá, vamos retomar isso, né? O analista trabalha, né, a favor do inconsciente. Então, o que é esse trabalho a favor do inconsciente? Nada mais é do que o que Lacan formaliza como um percurso de análise. A entrada de análise, passagem ao divã, a construção, né, ou a construção de uma demanda de análise propriamente dita, né, a travessia da fantasia e depois o encadeamento, né, desse quarto nó, né, esse enodamento do sintoma com TH, e aí a gente já está caindo aí nos fins de análise, no final de uma análise. Ora, tudo que começa tem que ter um fim, com a psicanálise não é diferente, né? Então, o que a gente tem que se perguntar hoje é, independente se nós estamos no presencial ou estamos no online, será que quando atendemos os nossos pacientes isso está se produzindo, né? Ou seja, será que as minhas intervenções são no efeito de suspender o recalque e fazer aparecer aquilo que está ali, né, escondido, aquilo que está ali sob o peso do superego, né, do supereu, né, da censura, do proibido? Será que a minha intervenção está indo nesse ponto? Ou a minha intervenção está sendo uma intervenção meramente terapêutica? E meramente terapêutica, veja bem, não quer dizer que isso seja negativo, né? Mas assim, uma psicanálise se orienta por outra coisa, né? Não pelos efeitos terapêuticos, por aquilo que nós podemos alcançar com a psicanálise e inclusive podemos alcançar com todas as outras terapêuticas que existem por aí, né? Que são esses efeitos terapêuticos, né? Que é a diminuição da angústia, o desaparecimento do sintoma, né? A alteração bioquímica no cérebro. Isso são efeitos terapêuticos verificáveis, né? Hoje nós temos muitas pesquisas que conseguem verificar os efeitos terapêuticos de pacientes que passam por análise, né, verificar, por exemplo, alterações no funcionamento do hipocampo, né, das ativações e desativações de determinadas áreas do cérebro, em especial o hipocampo, aumento de neurotransmissores, no transporte de neurotransmissores, especialmente a serotonina, aumento no número de receptores. Bom, tudo isso são efeitos terapêuticos. Mas a psicanálise não deve, o analista em especial, né, não deve se orientar para alcançar esses resultados, né? Deve se orientar para alcançar outros resultados. E aí cai um pouco essa ideia, né, de que existe um ideal, né? Essa ideia de um ideal, né, de um consultório, aqui vocês estão no meu consultório, né? Essa ideia de que existe um consultório ideal, um modelo ideal, tapete na sala, tudo neutro. Se vocês verem meu consultório, tem até uma árvore aqui dentro, né? Cadê a neutralidade? Ou melhor, olhem as fotos do consultório do Freud, né? Cadê aquele ideal de neutralidade? Porra, Freud tinha um divã e um tapete vermelho atrás do divã, né? Imagina para quem tinha rinite alérgica, deitar no consultório do Freud, né? Cara, é surreal isso, né? Da onde veio esse engessamento, né, de que a psicanálise responde a um ideal? Bom, dito isso então, e já caminhando aqui para o final desse vídeo, né, bem breve, né, pretendo, né, que seja, mas abrindo para questões, né, não querendo respondê-las todas, mas também por questões aí práticas, né, nós nos adaptamos ao ideal da clínica, né, um ideal muito fajuto, inclusive, né, porque, bom, em nenhum momento você lendo Freud e vendo Lacan, né, tá designado que a psicanálise deve ocorrer entre analista sentado na poltrona e o paciente deitado no divã. Mas Freud falava isso. Reparem bem, por que Freud encaminha um paciente para o divã?
Eu acho que isso é um ponto muito importante e muito interessante, né? E o Lacan saca isso. Né? Quando o Lacan vai dizer que a resistência do analista não é sem ler Freud. Né? Freud, eu não vou dar a resposta para vocês, quase dei e não vou dar. Reparem no texto de Freud, por que Freud coloca o paciente no divã. Aí vocês vão ver que interessante, né? Que tem essa questão aí, eu acho muito importante. Então, voltando aqui nessa questão do online presencial, em nenhum momento o divã é condição sine qua non para que haja análise, né? Claro que é um facilitador e o Freud nos mostra isso, né? Mas vocês vão ver também que muitos pacientes sequer deitaram no divã. Alguns até Freud atendia por cartas, né? Saibam ou não, Freud fez a análise dele, né, a partir de cartas com flis. Lacan às vezes fazia por telefone. Eu já atendi pacientes por telefone, né? Eu já fui atendido por Skype, isso antes da Covid-19. Então agora vem essa questão do Covid-19, né, para talvez mostrar para a gente, né, que a psicanálise não se resume, né, entre quatro paredes. No entanto, rigorosamente é necessário ainda, né, que não seja presa entre quatro paredes, é necessário ainda recolher o testemunho dos efeitos desse trabalho, né, por via online ou por telefone ou por qualquer modalidade que seja, utilizando-se da ferramenta que está disponível, né? E aí você pode pensar o divã, a poltrona, ou ainda o WhatsApp, o Zoom, como ferramentas também, o telefone, né? Utilizar dessas ferramentas disponíveis, né, nós precisamos verificar quais os efeitos disso no sentido de um percurso de análise. Essa ainda é uma questão que está muito aberta, porque nós não temos ainda relatos, né, de analisantes que fizeram um percurso de análise tão somente por essa via virtual, né, e depois isso foi aceito dentro de uma escola, dentro de uma instituição, naquilo que nós vamos chamar minimamente de dispositivo de passe. Ou então que os analistas recolhendo efeitos de atos de intervenções sabidamente analíticas pelos efeitos que isso produziu, né? Até que ponto que através dessas ferramentas que estão aí, nós podemos dizer que todo o percurso de análise, né, a saber, a construção de uma transferência, né, a construção da demanda, a entrada em análise, a passagem ao divã, né, que já podemos colocar isso em xeque, sempre esteve isso em xeque, né? A passagem ao divã, a construção ali, né, de uma fantasia, a travessia da fantasia, e a partir disso a construção do quarto nó, o enodamento desse quarto nó, o sintoma com TH. Será que nós conseguimos verificar todo esse percurso, né, se utilizando tão somente desses novos dispositivos ou dessas novas ferramentas que somos forçados a utilizar? Bom, essa é a pergunta para os próximos anos, mas, né, não devemos recuar. Um grande abraço, pessoal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, comentários, né, estou à disposição de vocês, ok? Até mais.